Os 10 problemas com o ateísmo. Neste vídeo vamos falar aqui alguns argumentos, ou no caso 10 argumentos sobre o pensamento filosófico ateísta. Alguns tópicos e temas relevantes, questionando como um ateu verifica essas questões, como ele ignora tais fatos e como eles podem responder a essas questões, os problemas com o ateísmo. Então, vamos começar com o primeiro, mas antes eu peço caridosamente que você deixe o seu like, curte, comente e compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas, certo? Também é interessante você deixar aqui seu comentário para a gente poder interagir. Então vamos falar do primeiro ponto, o primeiro tópico, que é a cosmologia ou o cosmológico. Sabemos cientificamente que o universo teve um ponto inicial de existência, isto é, que ele não é eterno. Nada do que existe no mundo físico poderia ter surgido do nada. O argumento cosmológico diz que tudo que tem um início tem uma causa, e o universo teve um ponto inicial de existência, o que implica que tem uma causa. A melhor explicação para a origem do universo é Deus. Os cientistas já apuraram que tudo no universo está calibrado de forma precisa para tornar a vida possível na Terra. O microscópio usado para sondar elétrons revelou um mundo de complexidade irredutível que não poderia ter construído por fases ou etapas graduais. A análise do ADN revela uma ordem altamente especificada e complexa, que é o cunho do design inteligente. O design da vida biológica e o universo biocêntrico aponta para a realidade do planeador inteligente, ou seja, um design inteligente que deu vida e existência a tudo que existe na Terra. Fizemos também aqui um vídeo com o tema Quem Criou Deus, onde provamos também que o universo teve o início, que o causador do universo, tempo, espaço, matéria e energia está fora do universo. Então, vamos agora para o segundo tópico, sobre a moralidade. De onde surgiram os padrões morais? Se eles nada mais são do que invenções humanas, então não existem genuínos padrões morais universais em relação ao bem e ao mal. A consequência disso é o relativismo moral. Porém, as pessoas não acreditam que não existe um padrão moral supremo em relação ao bem e ao mal. Pelo contrário, todos nós agimos e vivemos como se existisse um padrão moral. Com Deus, nós temos um padrão real e transcendental em torno do bem e do mal. Também fizemos um vídeo aqui no canal sobre a lei moral, sobre os absolutos morais que está instalado na consciência e no coração de todo ser humano, independente da cultura ou do contexto. Eu vou deixar esse vídeo no final, nos cards, para você clicar e poder assistir. O terceiro tópico é o mal e o sofrimento. Os ateus frequentemente apelam para a presença do mal e do sofrimento como argumento contra Deus. Mas de onde é que os ateus obtiveram a sua ideia de injustiça? Chamar algo de mal ou injusto requer conhecimento do bem e da justiça. De onde nos chegam estes padrões? Falhas e defeitos no mundo altamente ordenado e arquitetado é melhor explicado como resultado do mesmo ter sido, entretanto, estragado, como está no livro de Gênesis, com a decadência e a desobediência do pecado por Adão e Eva, que desorganizou todo o sistema aqui na Terra e também, como consequência, trouxe o sofrimento. Também vale lembrar que esse argumento da existência do mal e do sofrimento, ele não respalda o ateísmo, pois o ateísmo diz que Deus não existe. Esse argumento apenas põe em prova o caráter de Deus e não a questão da existência. Deus pode existir e permitir que ocorra e exista o mal na Terra. Então esse argumento não está respaldado com o ateísmo. Ele apenas lança em dúvida o caráter de Deus, mas não a existência. O quarto tópico é os sábios cristãos por toda a história. A história está repleta de cristãos com elevada inteligência que mantinham que o cristianismo era verdadeiro e racional. O cristianismo não só é uma fé cega racional, como também tem sido normal. O mundo da filosofia acadêmica sempre está dominado por pensadores cristãos.
O quinto questionamento é o ateísmo e o niilismo. O ateísmo inevitavelmente leva ao desespero e ao niilismo. O niilismo é definido como o acreditar que não existe significado nem propósito na vida, nem nas coisas que fazemos, e que não há base para a moralidade, nem existem motivos racionais para a nossa existência. O ateísmo não tem nada de verdadeiramente positivo para oferecer ao mundo, ao menos que roube algo da visão do mundo cristã. Sexto ponto, a razão e a inteligência. Por que é que somos capazes de pensamentos racionais? Se a nossa mente é o produto de acidentes aleatórios e não de uma inteligência racional, Deus, por que é que assim as chamadas capacidades racionais são capazes de determinar o que é verdade? Se a nossa mente nada mais é do que um produto da evolução irracional, então não existem motivos para se aceitar a precisão dos nossos processos mentais. Portanto, a visão ateísta do conhecimento é autorrefutante. O sétimo ponto é o argumento antropológico de Pascal. Blaise Pascal disse que o cristianismo fornece a melhor explicação para o paradoxo da grandiosidade humana e da maldade humana. Os humanos têm uma enorme capacidade para o mal, porém também para o bem. A doutrina bíblica da queda é que melhor explica a nossa enorme capacidade para o mal, ao mesmo tempo que o fato de termos sido criados à imagem de Deus explica a grandiosidade humana. O oitavo ponto é referente ao Senhor Jesus Cristo. Dado que o Senhor Jesus é uma realidade histórica e existe evidências suficientes que confirmam essa posição, e o Novo Testamento é uma descrição acertada de sua vida, algo também confirmado pelas evidências. Como é que o ateu o explica? Passados que estão 2000 anos, e ele ainda é a vida mais inspiracional e influente que alguma vez existiu. Será que ele era um mentiroso? Se levarmos em conta a sua honestidade escrupulosa, poucas pessoas avançaram com a hipótese de que ele, Jesus no caso, mentiu de forma consciente em relação à sua divindade. Será que Jesus era lunático? Poucas pessoas iriam defender a tese de que ele era mentalmente perturbado devido à beleza e perfeição espiritual dos seus ensinamentos. Será que os eventos em torno de sua vida são lendas? Já foi confirmado que as descrições bíblicas de sua vida foram escritas num certo espaço de tempo depois de sua morte, e isto é um pouco tempo para o aparecimento e estabelecimento de lendas em torno de sua vida. A única conclusão lógica é que Jesus realmente foi quem ele é e quem disse ser. Oitava posição, a influência positiva do cristianismo. O cristianismo está a crescer rapidamente pelo mundo. Até a sua existência e a sua proliferação, passados que estão quase 2000 anos, e é um problema sério para os ateus. Os ateus adoram apontar para os erros dos cristãos sempre que eles não seguem os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Porém, eles ignoram a imensa influência positiva que os cristãos exerceram por toda a história, em tais áreas como ajuda humanitária, artes, filosofia, reformas sociais, ciência, literatura, estabelecimento de hospitais e muitas outras coisas. Muitos estudos demonstram que seguir o cristianismo tende a aumentar a felicidade, a saúde mental e até a saúde física das pessoas. O 10º tópico é a queda para o ateísmo. A verdadeira motivação da maior parte dos ateus é a pura rebelião contra Deus, e não a consequência concreta da análise das evidências e o desejo de não terem que responder a ninguém pela sua falta de limites morais, verdadeiro motivo nem nesta vida nem na próxima. A queda para o ateísmo é causada por fatores emocionais, morais e psicológicos complexos, e não por uma assumida ausência de evidências em favor da existência de Deus. O ateu intencionalmente rejeita Deus, embora isto seja precipitado por indulgência moral e por um relacionamento danificado
com a figura paterna. Logo, a escolha para o paradigma ateu é motivado por fatores não racionais, alguns dos quais são psicológicos e outros são morais por natureza. Portanto, os motivos maiores para a rejeição da existência de Deus não são racionais, mas emocionais, morais e psicológicos. No entanto, todos nós temos livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar a Deus, e em última análise seremos julgados por essa escolha. Então, por que o ateísmo é consequência de fatores emocionais contra a moralidade e psicológico e nada racional? Vamos a essa conclusão. Primeiro ponto, o ponto emocional. Devido a fatores como a dificuldade da vida, traumas, rejeição, decepção com alguém, perda de entes queridos, o sofrimento e a falsa concepção de Deus, tudo isso leva ao ateísmo, entre outros fatores como decepção com a religião, seus enganos e etc. Então sempre tem aquela questão da base emocional, com o sofrimento e o mal entendimento de algumas questões, que é até normal no caso. Outro é o ponto moral, pois se Deus não existe, tudo é permitido. E convenhamos, o que as pessoas mais querem é que Deus não exista, pois tudo seria permitido e não haveria aquele peso na consciência. Como dizia Sigmund Freud, disse que a crença em Deus subsiste devido a um desejo de um pai protetor e imortal, onde como ópio contra a miséria e sofrimento da existência humana. Porém, esta declaração de Freud é estranha. Dizer que temos falta de algo que não exista. Será que Deus é apenas uma crença? Um subproduto da carência humana para o sofrimento? Mas pense comigo, a descrença em Deus também pode ser algo vantajoso, crer que Deus não existe. Primeiro ponto, há vantagens nas descrenças, embora não se apliquem a todos os ateus. Há razões às quais muitos não querem que Deus exista, ou pelo menos que ele não passe de uma força cega e pessoal. Se Deus não existe, não precisamos prestar conta, nem ser necessariamente morais. E se Deus sai de cena, abre-se uma vaga para, abre aspas, se Deus não existe, ninguém pode me condenar se eu for esperto e enganar uma pessoa, fraudar sem que ninguém veja. Ou em minha autoconsciência, posso ficar tranquilo que nada me condena, nem eu mesmo, nem a minha hipocrisia. Outras vantagens da não crença. Se Deus não existe, não há juízo para quem mata, tira a vida de alguém e destrói uma família. O matador fez o ato e só terá a justiça terrena para o condenar, quando a condena. Ou seja, se Deus não existe, vão condenar o quê? Não seria essa a grande questão dos ateus continuar dizendo que o mesmo não existe? Não teria também uma vantagem, entre aspas, psicológica para o ateu dizer que Deus não existe? A descrença não seria fruto de uma necessidade psicológica também? Então pensem e reflitam sobre isso. Foram apenas 10 questionamentos sobre o ateísmo, sobre o pensamento filosófico ateu. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, curte, comente e compartilha para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas, certo? E também deixa seu comentário para a gente poder interagir aqui abaixo e trocar uma ideia sobre esses assuntos. Que Deus abençoe você grandemente e também toda a sua família, com bastante saúde, paz e conhecimento das Escrituras Sagradas. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.